muito alegre de estar aqui com vocês e é para mim sempre uma surpresa. Eu, sinceramente, e falo de verdade, todas as vezes que eu venho, eu acho que é a última. Eu falo assim, não, eles vão largar a mão. Dessa vez, mas eu fico feliz quando recebo o convite de estar aqui e tento na medida do possível, sempre dizer sim. Dessa vez fiz algumas solicitações por escrito para o Arnaldo, porque tem gente que vem, pede hotel, toalha, restaurante. Eu falei, eu preciso valorizar o passe, né? Deu nada. Fiquei até com medo dele tomar minha água. Falei, o cara além de tomar 15 minutos do meu tempo, ainda vai tomar minha água, quer ver? Mas não tomou minha água. Gente, eu fiquei pensando quando o pastor Jesus... é o menino falando, eu achei que era mandando eu ficar quieto. Quando o pastor Jesus me chamou para essa festa, eu fiquei pensando numa festa de alguém que está fazendo 51 anos. Eu não sei como é que é ainda, alguns já passaram por isso. Mas essa festa, eu imagino que a gente se encontra e começa a contar a história, né? O tempo vai passando e tudo que a gente faz é contar a história. A gente se encontra para contar a história. E nas festas, então, a gente revê gente muito querida, revê gente de muito tempo, gente que já não se vê há muito tempo, e aí começam a contar a história para o outro. E é interessante que quase todas as histórias são repetidas. Quase toda a história de conhecido você já conhece, mas ele vai contar para você de novo, e algumas você vai lembrar e vai trazer alegria para o coração, outras não traz tanta alegria assim, mas você sai de lá com essas informações renovadas na sua mente. E é mais ou menos isso que eu quero fazer nessa noite. Contar algumas coisas que vocês já sabem, outras vocês vão lembrar, algumas farão bem, outras te farão pensar a respeito de como tem sido a sua vida nesses dias. Eu vim aqui contar a história da Bíblia, contar a história da descida do Espírito Santo, contar a história do início da igreja. Capítulo 2 de Atos, abram suas Bíblias. Esse é um texto muito contado, essa é uma história muito contada, né? Capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 11. Conforme você vai lendo, você vai vendo que você quase sabe decor já. Talvez você só não decorou ainda o nome dos lugares de onde eles vieram, porque os nomes são muito estranhos, mas o resto você vai identificar facilmente. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E aqui eu quero parar e queria pensar com vocês
um pouco sobre esses acontecimentos desses dias. Primeiro, o dia. Você quer falar comigo? Quer que eu troque? Obrigado. Me ajudou muito. Primeiro, o dia que isso acontece. O texto diz que no dia de Pentecostes. Mas a ideia aqui, de fato, não é o dia. Esse evento não acontece com estes homens porque é o dia, e com essas mulheres porque é o dia de Pentecostes. Quando eles ouviram uma promessa de Jesus, Jesus não disse: fiquem em Jerusalém até o dia do Pentecoste. Ele disse para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então havia uma ordem, uma promessa de Jesus para a vida deles. Não aconteceu no outro dia, talvez em 10 dias, em 12 dias, 11, 9. Mas o segredo aqui não é uma data festiva. O segredo aqui é que esta promessa se cumpre na vida daqueles que decidem obedecer ao Senhor. Aqueles que ficaram. Podia ser na festa da Páscoa, podia ser em qualquer festa. Havia uma promessa, e diante dessa promessa, uma necessidade de obediência. Não é um dia especial que nos faz experimentar das bênçãos do Senhor. Não é um dia especial que nos faz receber as promessas de Deus sobre as nossas vidas. É a obediência. Quando Deus fala com Josué, Ele diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu fui com Moisés, mas você não vai nem para cá e nem vai para lá. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja obediente. Seja obediente. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Um pouco daquilo que nós ouvimos, que nós desejamos, que nós ansiamos, de mudança, de transformação, de um novo tempo, está muito menos na nossa capacidade de fazer uma revolução, e muito mais na nossa disponibilidade de obedecermos ao Senhor. Obedecermos ao Senhor. Esse é o grande desafio das nossas vidas. Obediência. Eles experimentaram deste favor de Deus quando eles obedeceram e ficaram firmes até que a promessa se cumprisse. O texto continua dizendo que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E aqui há outra coisa interessante, que nós achamos que tudo aconteceu por causa do lugar. Mas a questão aqui também não é o lugar. É que eles estavam juntos, reunidos. Não é o lugar, irmãos. É a comunhão. Esta igreja não começou aqui. Mas tinham algumas pessoas reunidas em nome de Jesus. E aonde colocar esta igreja e o povo estiver reunido em nome de Jesus, o Senhor a abençoará. Porque não é o lugar, é o estarmos juntos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Uma outra coisa interessante é o tempo. Você tem a disposição da obediência, você tem o estar juntos, mas você tem também o tempo. Você já parou para observar quanto tempo Deus levou para fazer isso? De repente, esse é o tempo, de repente. Às vezes nós nos cansamos de esperar. Às vezes nós achamos que tudo está demorando demais, mas num de repente Deus muda tudo.
Num de repente Deus muda a sua história, num de repente Deus salva o seu filho, num de repente Deus salva o seu marido, num de repente Deus cura o seu corpo, cura a sua alma, liberta, num de repente. Nós vamos caminhando e falar, mas existem processos, existem formas, existem jeitos, irmãos, existe mesmo, mas quando Deus decide agir, nem o tempo pode impedir. Nem o tempo pode impedir, é num de repente. Ele chega, tem uma menina morta e ele diz: acorda, querida, levanta, e de repente, aquela que estava morta já não está mais. E de repente, aquele que estava cego passa a ver. E de repente, aquele que estava perdido é encontrado. E de repente, aqueles que estavam esperando uma promessa recebem. E aqui uma outra coisa impressionante é de onde vem. Vem do céu. A nossa esperança, irmãos, por incrível que pareça, por mais antiquado que pareça, por mais crente que pareça isso, por mais estranho que possa parecer, por mais maluco que possa parecer, a nossa esperança está no céu. Lá está a nossa esperança guardada no Senhor. Por isso que as circunstâncias não roubam a nossa esperança. Porque se a nossa esperança estivesse no Brasil, na política, no dinheiro, no dólar, em qualquer lugar, era fácil demais de nós perdermos. Porque essas coisas são oscilantes. O que é bom hoje, amanhã não é mais. O que tem hoje, amanhã não tem mais. O que está no poder hoje, amanhã já não está mais. Mas quando a nossa esperança está guardada no Senhor, no céu, não importa o que aconteça, nós continuamos confiando. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira falhe, que não haja gado nos currais, ainda que dê tudo errado, ainda que você esteja quebrado, ainda que você esteja desempregado, ainda que o diagnóstico tenha sido péssimo, a minha esperança está no Senhor. Eu me alegrarei nele, o Deus da minha salvação. Vem do céu. O Pentecoste, irmãos, o movimento, o derramar do Espírito Santo não veio de um púlpito, vem do céu. Não vem de um homem, não vem de um pastor, não vem de um apóstolo, não vem de um bispo, vem do céu. É Deus quem derrama do Espírito dele sobre toda a carne. Distribui dons como lhe aprouver. É do céu que vem aquilo que nós tanto esperamos. E de repente, irmãos, outra coisa interessante, como eu disse para vocês, contando historinha. É que aquilo que acontece com o povo de Deus, não fica entre o povo de Deus. Não pode ficar entre o povo de Deus. Quando Deus derrama da bênção dele sobre esta igreja, irmãos, e nós ouvimos, essa é a origem, é até uma origem, agora presta atenção que eu vou agradar o Josué. É uma origem profética. Aleluia. É uma origem profética. Deus tem uma palavra sobre essa igreja, Ele derrama do Espírito dele sobre essa igreja, Ele abençoa essa igreja, mas necessariamente, se Deus está fazendo alguma coisa, isso irá para fora desta igreja. Isso não será um objeto de culto, de adoração da igreja. Uau, como é bom aqui, como nós somos abençoados aqui. O que Deus faz na igreja, Ele faz para que reflita em todos os lugares. Ele faz para que isso se acenda mesmo e essa luz seja vista. A voz de Deus dentro dessa igreja, ela precisa ser ouvida lá fora. Naquele dia, Deus abençoa de forma sobrenatural e derrama do Espírito dele sobre aqueles, não muitos. Tem pelo menos uma dezena de número de possibilidade de número aqui, porque ninguém naquele dia contou, Arnaldo, não passaram a lista de presença naquele dia.
mas aqueles sobre os quais Deus derramou do Espírito dele, fizeram-se ouvir lá fora. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus tem feito na sua vida precisa ser ouvido e visto lá fora. Se é Deus quem está fazendo, isso precisa ser visto e ouvido lá fora. O que Deus está fazendo na sua família precisa ser visto e ouvido lá fora. O que Deus está fazendo nas suas finanças precisa ser visto e ouvido lá fora. As pessoas precisam ver aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não é segredo, irmãos. Não posso contar, é tremendo. Não, eu posso contar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu quero que todos saibam. É isso que acontece naqueles dias. E eles ficam espantados e dizem assim: ué, o que está acontecendo naquela igreja lá? Tem alguma coisa estranha acontecendo naquela igreja? Num tempo de crise, tem alguma coisa estranha acontecendo naquela igreja. Aquele povo se alegra em louvor, e em tempo de tanta dificuldade, tem alguma coisa estranha acontecendo com aquele povo. Eles têm uma voz de esperança em meio a tanto desespero. Tem alguma coisa estranha acontecendo naquele povo. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para você: se eles não nos acharem pelo menos meio loucos, tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. Pastor, mas tem uma lógica. Não, irmãos. Na nossa vida tem todas essas coisas normais que tem na vida de todo mundo. Mas a diferença é que nós temos um Deus em quem nós cremos e esperamos, que faz com que a gente não desista nunca, e faz com que isso seja visível, e as pessoas começam a olhar e a perceber mesmo que alguma coisa diferente está acontecendo na vida desse povo. Só assim nós podemos responder: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Porque a questão aqui é o seguinte: por que estão alegres? Por que estão alegres? Por que estão alegres? Ninguém cria um verso desse sem ter uma pergunta antes. Alguém deve ter questionado lá no meio, por que estão alegres? Aí o salmista falou: eu vou compor aqui para responder o questionamento desse povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vai para fora. E precisa continuar indo para fora. Lá em Porto Velho, eu sempre dizia que, para mim, nós precisamos ser o pior que nós podemos ser na igreja. E os irmãos levam isso muito a sério. Eles já são bem ruins, a maioria. Eles já conseguem ser bem ruinzinhos mesmo. Então assim, mas o pior, eu falava: irmão, você está de ressaca? Vai para a igreja. Se tiver bêbado, vai para a igreja. Só que o bêbado, eu já aviso, vai sabendo que você vai se converter. Porque bêbado tem coração mole, chora ouvindo música sertaneja, não aguenta uma mensagem de salvação. Ele se converte mesmo, né? Ele está querendo se livrar do inferno que botaram na cabeça dele, né? E para se livrar do inferno que botaram na cabeça dele, ele se converte. Então, pastor, fumei maconha, vem para a igreja. Pastor, eu estou adulterando, vem para a igreja, vem, pode vir. Aqui é o melhor lugar para você estar. Esse é o melhor lugar para se reunirem as piores pessoas. Porque neste lugar Deus fala com a gente. Neste lugar o Espírito Santo de Deus nos convence. Neste lugar Deus nos liberta, nos transforma. Para quê? Para nós irmos lá para fora. Para sermos lá fora o melhor que nós podemos ser. Não é ser o melhor que, eu acho lindo crente dando glória a Deus e aleluia na igreja, mas eu acho mais bonito ainda o camarada fazer isso quando a situação está difícil lá fora. Eu acho lindo o cara ter uma palavra de fé na igreja, mas eu acho mais bonito ainda quando ele tem uma palavra de fé lá no meio desse caos que está o Brasil. Então é lá fora que precisa refletir a nossa fé. Para quem é essa missão? É de todos. Não, nós temos uns diáconos, nós temos uma diretoria, nós temos uns pastores que resolvem, que dão esse testemunho lá fora, mas o Espírito foi derramado aqui sobre todos.
Todos estavam falando, olha só, todos estavam falando e todos estavam sendo ouvidos. Aqui não diz, o pastor não, depois o pastor aparece e dá uma moldada na situação. Aí o Pedro levanta e dá uma explicada. Mas quem tem que gerar dúvida nesse mundo somos nós. Todos nós. Todos precisam ser ouvidos. Todos precisam ser pensados. Todo mundo tem que ser visto como meio doido ou meio bêbado. Tem alguma coisa errada nesse povo. Eles não estão tendo um discernimento claro da situação. Mas a gente continua falando. E falando do quê? E na realidade era só sobre esse finalzinho aqui que eu queria falar mesmo, tá? É do que eles estavam falando. Do que eles estavam falando? Você consegue perceber aí na sua Bíblia qual que era a mensagem desse povo? A mensagem que Deus deu para esse povo? Diga comigo, as grandezas de Deus. Do que eles estavam falando? Gente, do que eles estavam falando mesmo, cheios do Espírito Santo? Das grandezas de Deus. Eu não vou afirmar aquilo que eu vou dizer aqui, porque vocês têm um homem muito sabido pastoreando vocês. Mas eu tenho a impressão, quando você não quer arriscar, você fala assim, ó, eu tenho a impressão, porque todos esses aqui são judeus. Lá atrás, Deus tinha dado uma ordem para a Páscoa. Senta e fala para os seus filhos. Fala o que para os seus filhos? Fala de como Deus tirou a gente do Egito. Conta como Ele abriu o Mar Vermelho. Conta como Ele mandou aquelas pragas todas e elas não atingiram a nossa casa. Conta para eles. Conta para os seus filhos as grandezas de Deus. E agora, eles dizem assim, nós estamos ouvindo na nossa língua materna, e aí uma língua materna te remete à sua infância. Nós estamos ouvindo na língua que nós ouvíamos lá dentro da nossa casa, sobre as grandezas de Deus. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo a capacidade de falarmos das grandezas de Deus. Nós estamos imersos nessa onda de coisa ruim no mundo inteiro, mas não é de coisa ruim no mundo inteiro, porque presta atenção numa coisa, 90% do nosso sofrimento não é necessidade. Inclusive, olhando daqui, eu não consigo perceber ninguém aqui com necessidade. Então tem uns até bem fofinho. A gente não sofre por necessidade, irmãos. A gente sofre por desejo, por vontades de termos aquilo que nós não necessitamos, que nós queremos. Você está sofrendo que o seu carro é ruim? Você está sofrendo com o quê? Você está reclamando do quê? Agora nós fomos encharcados, enredados, amarrados por esse tempo. E para nós quase tudo é problema agora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer usar as nossas vidas para anunciarmos as grandezas dEle. Nós não somos repórteres de Satanás. Nós não fomos contratados apenas para entregar as péssimas notícias. Nós vemos, sofremos, nos indignamos, mas abrimos a nossa boca com esperança. Olha, eu preciso falar para você. Eu preciso falar para você do Deus que eu sirvo, das grandezas de Deus. Você não sabe como é que Ele me trouxe até aqui. Você tem falado para os seus filhos das grandezas de Deus, ou você só conta para os seus filhos dos apertos da sua casa?
Você tem falado para os seus amigos, para os seus colegas, para aonde você passa, você fala das grandezas de Deus ou você só fala das dificuldades? Meu irmão, eu louvo a Deus porque Deus não é igual pintaram para mim quando eu era criança, um Deus que castiga. Porque se fosse, nós estávamos numa situação muito difícil, cujo termo eu não posso falar aqui agora. Porque a gente reclama demais e toma eno depois. A gente reclama demais e vai tomar Sonrisal. Porque a gente reclama demais de barriga cheia. Quando é que nós vamos anunciar as grandezas de Deus? Irmão, presta atenção. Faz quanto tempo que você não dá um testemunho mesmo do quanto Deus tem te abençoado? Aí o Arnaldo vai falar, não, pastor, não posso, que o pessoal vai começar a pedir dinheiro. Porque assim, eu mesmo já aprendi. Com gente mais ou menos de vida, eu nem conto minhas dificuldades, que o camarada já fica esperando no final quanto que é a oferta que você vai pedir. Porque se você está contando coisa ruim, você vai pedir dinheiro. Mas faz quanto tempo que você não conta, mulher, para sua filha, das lutas que você teve e como Deus sustentou você até aqui? Faz quanto tempo, meu irmão, que você não senta e não conta para os seus filhos? Que se ele está achando que está difícil a vida dele agora, imagina se Deus não tivesse cuidado de você como cuidou até agora. Imagina se Deus não tira você de onde Ele tirou. Se Ele deixa você lá no lamaçal do pecado mesmo. Se Ele não tira você daquela zona. Lembra? Lembra, eu sei que você lembra. Conta, meu irmão. Conta as grandezas de Deus. E eu fiquei encantado esses dias e preguei na igreja na ceia no domingo de manhã e só falei desse pedacinho das grandezas de Deus quando eu ouvi um hino. Eu não sei se é da harpa ou se é do cantor cristão, mas eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, olha só, se eu paro para contar as bênçãos de Deus na minha vida, eu saio daqui com a minha fé alimentada. Josué é meu pastor, é o pastor de todos nós, né, Jesus? É o pastor da ordem. Josué manda nos pastores de Goiás tudo, inclusive em mim. Aí o Josué senta e fala assim, vou contar para você, do Pará até aqui, lá do Calypso até chegar aqui, do Carimbó, a gente sai com a fé da gente alimentada. Irmãos, eu estive em Rondônia semana passada. Você vê o nível, né? O Jesus estava no Peru, eu estava em Rondônia. Aí eu vou melhorar um pouquinho. Agora eu vou para o Rio Grande do Sul semana que vem. Ele vai para Portugal. Ele gosta de me humilhar. Não tem problema. Um dia nós vamos para o mesmo lugar. Mas você sabe, um dia nós vamos juntos para o mesmo lugar. E eu vou agarrado nele. Que eu estou agarrado em Jesus. Agora você imagina, eu estive em Rondônia. Fui na casa do meu sogro e da minha sogra. Que Deus a tenha sempre em bom lugar. Eu nunca falo para minha sogra descanse em paz, com medo dela levar a sério. Mas assim, eu estive em Rondônia. E do lado da serraria, que meu sogro faz cabo de ferramenta, tem uma casinha, mas bem feinha mesmo. E é grudado na serraria. Que foi aonde eu e a Cássia moramos. Logo quando a Fabiana nasceu. A Fabiana nasceu a gente morando nessa casa, certo? Certo. Eu não gosto de trazer a mulher que você tem que ficar o tempo inteiro confirmando, né? Porque para ela falar assim, não tinha nascido ainda, foi depois, não. E eu falo assim, nós moramos lá 3 anos, ela fala ali 2 anos e 7 meses. Então mulher é um problema para isso. Então eu vi a casa. E eu fui lá pedir para o dono da casa, deixa eu tirar uma foto. Eu preciso tirar uma foto para tomar vergonha na minha cara. Eu preciso lembrar de vez em quando de onde foi que eu saí.
Eu preciso lembrar que eu morei nessa casa, que eu ganhava R$130, que eu pagava R$75 de aluguel, e com o que sobrava eu tinha que sustentar a Cássia e a Fabiana. E aí eu falei que esses dias que cortava a luz direto, a Cássia falou, não cortava a luz direto, cortava a luz direto na outra casa, nessa cortava só de vez em quando. Eu preciso lembrar que a gente comia pão, porque um cunhado da Cássia tinha uma padaria e ficava com dó, trazia pão. E que a casa não tinha banheiro. E agora, se a Cássia reclama de lavar banheiro, dá vontade de jogar ela da janela do prédio. Minha filha, esse dia não tinha banheiro. Estava grávida, não tinha banheiro na casa. Sabe onde é que grávida fica pressionando a bexiga, tem que ir no banheiro toda hora. A gente saía de madrugada e ia para debaixo de um pé de manga. Ela com medo de ir sozinha e eu também com medo de ir sozinho, mas a vontade não era minha, era dela. Ia nós dois, de mãozinha dada, debaixo do pé de manga. E eu ficava lá, de sentinela. E eu tirei uma foto da casa. E eu olhei muito para aquela foto e fiquei pensando nessas coisas. Eu falei, meu Deus, e essa já era uma fase boa. Essa já era uma fase boa, porque nessa casa ainda tinha água. Porque antes dessa não tinha nem água. E aí eu fico constrangido às vezes diante dos meus filhos, porque eu preciso contar para eles o tanto que Deus tem abençoado a gente. Eu estou quase para dizer para vocês que hoje, ganhando muito mais do que eu ganhava, morando muito melhor do que eu morava, andando de carro e não a pé, eu acho que eu vivo até mais apertado. Mas irmãos, o Senhor fez muitas coisas na minha vida. Aí eu vou lá e vou visitar minha mãe, aí minha mãe vai contar a história de quando eu não era crente, aí eu encontro um primo e a gente vai conversar de quando eu não era crente. Eu começo a pensar e eu falo assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para me tirar de onde o Senhor me tirou. Mas você lembra disso? Você lembra de vez em quando dos milagres que Deus já fez na sua vida? Porque olha, eu quero desafiar você a um exercício mesmo. Aproveita que estão com 51 anos de história de igreja, aproveita que estão nesse embalo de aniversário, pega uma hora, pega alguém, coitado desse que vai ouvir, pega alguém e começa a contar para essa pessoa as bênçãos de Deus na sua vida, as grandezas de Deus na sua vida, o como Deus já agiu na sua vida. Sabe o que vai acontecer? A música diz, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Sabe o que acontece? Você vai sair desse desânimo, dessa pressão, dessa crise, desse, estou morrendo. Está morrendo nada. Está morrendo nada. Você vai sair dessa angústia toda e vai sair surpreso de ver o quanto Deus já fez. Vai alimentar a sua fé, vai renovar o seu ânimo, vai fortalecer a sua esperança. Sabe por que você está cada vez mais desanimado? Porque você só está prestando atenção no que tem de ruim. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa ruim. Mas dá uma olhadinha como é que Deus tem cuidado da sua vida até aqui. E conta essas bênçãos, meu irmão. E conta quantas são. Uma a uma. Dize-as de uma vez. E hás de ver surpreso tudo que Deus já fez. Cadê o ministério de louvor? Eu encomendei para eles. Cadê o menino? Esse menino canta bonitinho, né, Jesus? Ele canta bonitinho. Cadê as meninas? O tecladista já foi assembleiano, tecladista? Porque ele falou que só você sabia o 324. Olha que eu falei para ele assim, olha um hino 324. Ele falou, o tecladista sabe, o tecladista sabe. Eu falei, então esse é dos nossos, né, Jesus? Você sabe que no pior momento da minha vida, casado com um filho, sem dinheiro, sofrendo, não sabia o que fazer da vida, pensando em desanimar, porque a gente pensa em desanimar.
E eu penso em chutar o balde. Eu só não chutei o balde muito lá atrás, porque nem balde tinha, senão eu tinha chutado esse trem. Às vezes eu penso em desanimar. Aí, eu estava lá na casa da minha sogra. Esse é um lugar para você desanimar mesmo. Eu estava sentado na casa da minha sogra, num dia tarde, no meio de semana, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E eu comecei a ouvir. Não era muito afinado não, mas eu comecei a ouvir os irmãos cantando "Ó quão cego eu andei", as irmãs do círculo de oração da Assembleia de Deus cantando "Ó quão cego eu andei", numa casa pertinho da casa da minha sogra. Irmãos, eu até esses dias falei que eu nunca ouvi Deus, porque eu sou surdo de um ouvido, eu só consegui ler Deus até hoje. Mas eu acho que aquele dia Deus usou a voz daquelas irmãs do círculo de oração cantando "O quão cego eu andei". E dessa vez eu fui profundamente tocado por essa canção, porque eu percebi que ou nós estamos muito fraquinhos espiritualmente, ou simplesmente estamos relaxados com relação às bênçãos de Deus. Um povo cheio do Espírito Santo de Deus fala das grandezas de Deus. Não tem nada estranho aqui. São as grandezas de Deus. Não tem nada indecifrável aqui. São as grandezas de Deus. É um povo cheio do Espírito Santo, que começa a se fazer entender por um outro povo. Quão grande é o Senhor e quantas bênçãos o Senhor tem feito. É um povo cheio do Espírito Santo que faz com que o japonês entenda as grandezas de Deus, que o chinês entenda as grandezas de Deus, e que o português entenda as grandezas de Deus, e que o ribeirinho entenda as grandezas de Deus. Nós não fomos chamados para anunciar os riscos e as artimanhas de Satanás. Nós somos chamados para anunciar as grandezas de Deus. O Espírito Santo transborda em nós e nós anunciamos as grandezas de Deus. Todas as vezes que estamos cheios do Espírito, anunciamos as grandezas de Deus. Todas as vezes que estamos ardendo no óleo, que estamos no manto, que estamos transbordando, alguém chega perto de nós, o que escuta é uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, é a grandeza de Deus. A gente sabe em quem a gente tem crido, a gente sabe em quem está a nossa esperança, e aí a gente então confia nele mesmo e espera, ainda que pacientemente, mas espera e continua esperando. Amém? Você sabe cantar essa música? Então, como é festa, tem que cantar em pé. E você já viu que essa música não é para Deus que canta, né? Você viu? Essa música a gente não canta nem com o olho fechado e nem olhando para o teto, porque essa música a gente não canta para Deus. Essa é uma música comunitária, é uma música para cantar para os irmãos. Então em dia de festa você desafina para cima dele aí e deixa ele sofrer, mas fala para ele contar as bênçãos, que ele há de ver surpreso o que Deus já fez na vida dele. Vamos lá? Quer que eu vou, Regi? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus. Nessa parte você canta pro seu irmão aí do lado aí, pode cantar pra ele. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina
com seu ouro e bens, lembra de tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hoje me surpreso quanto Deus já fez. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado aí. Pode fechar os corredores, hoje é festa, o Jesus não vai achar ruim. Às vezes essa pessoa que está do seu lado, o que ela precisa é de uma palavra de esperança. A gente já sabe de onde vem aquilo que nós precisamos. Vem do céu, vem do alto. O que nós precisamos vem do Senhor, e é nele que nós esperamos. A gente já sabe que a gente vive, sobrevive, se move, existe no Senhor. Sem Ele nós não seríamos absolutamente nada. A gente sabe, por exemplo, que a gente pode falar para o Senhor e abrir o nosso coração, falar das nossas ansiedades, das nossas angústias, que nós podemos falar tudo isso para o Senhor, e Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente nele, nos dando uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que não pode ser explicada, calculada, medida, não pode ser explicada matematicamente, porque ela foge completamente de tudo que o humano consegue alcançar. É a paz do Senhor que invade os nossos corações. Conte as bênçãos mesmo. Conte para os seus filhos, conte para os seus pais, conte para as pessoas que trabalham com você, conte para as pessoas que você encontra na rua. E não é para você se mostrar melhor do que eles, é só para você mostrar para eles que mesmo você não merecendo de jeito nenhum, Deus tem feito na sua vida. Imagina o que não pode fazer na vida dele, que é melhor do que você às vezes. Conta mesmo, não tenha vergonha, não seja tímido. Nós precisamos ter mais coragem para contar as bênçãos de Deus. Nós somos rápidos em propagar as tragédias. Nós somos rápidos. Se chegar uma mensagem ruim no nosso celular, ela chega em todos os nossos grupos. Se a gente vê uma mensagem ruim, rapidamente a gente conta para todo mundo. Conta as coisas boas também. Conta aquilo que Deus tem feito na sua vida. Conta como é que Ele tem te sustentado até aqui. Conta como é que Ele tem guardado você, a sua família, os seus filhos. Conta como é que você, com o pouco que você ganha, você tem sobrevivido. Conta como é que mesmo em tempo de crise você tem conseguido conquistar muito. Conta as bênçãos, conta quantas são. E sabe quem é que vai ficar surpreso com isso? Você mesmo. Porque você vai se surpreender, não com o que Deus vai fazer, você vai se surpreender com o que Deus já fez na sua vida. Essa igreja não vai ficar surpresa com o que Deus está fazendo, mas se ela olhar para a história dela, ela vai se surpreender com o que Deus fez até hoje. Como é que aquela meia dúzia de irmãzinha, aqueles dois irmãozinhos, às vezes até incautos, às vezes até iletrados, e aí você olha toda essa estrutura que se ergue hoje e pensa assim: é porque nós estamos fazendo. Não, é porque desde sempre Deus tem abençoado, desde sempre, e a gente precisa contar essas bênçãos. Quando amanhã, ou domingo, ou não sei quando você for ouvir os testemunhos, ouça com atenção o testemunho de cada um, para você ver grandes coisas o Senhor tem feito. Amém? Eu acho que você pode, com um sorriso no rosto, cantar esse refrão. Se você quiser ficar de cara feia, pode ficar também, que a cara feia fica na cara de quem faz. Mas você pode dar um sorriso cantando essa canção. Vamos lá? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão.
Oremos. Oremos com gratidão ao Senhor. Oremos com gratidão ao Senhor. Pai querido, os tempos têm sido difíceis mesmo. As lutas são muitas. Tudo que vemos gera incerteza e insegurança. Não sabemos mesmo o que vai acontecer amanhã. Mas de uma coisa temos certeza: o Senhor continua vivo, reina. Jesus voltará. As tristezas deste tempo, as lágrimas, a angústia, as dores deste tempo já não existirão mais. O Senhor é a nossa esperança. Em Ti confiamos. Oramos pelo nosso país, oramos pela política, oramos pelas finanças. Mas oramos porque sabemos que num de repente, o Senhor muda a história. De repente o Senhor traz à existência aquilo que não existe. De repente o Senhor diz: haja luz, e as trevas já não existem mais. De repente o Senhor põe em ordem no caos. De repente o Senhor cura aquilo que está enfermo. De repente o Senhor traz à vida aquilo que está morto. De repente o vento que sopra dos quatro cantos faz com que um exército morto passe a ser um exército vivo. Um exército não com armas nas mãos, mas um exército com uma palavra de esperança, que sabe em quem tem crido, e sabe que é poderoso, que sabe que está vivo, que sabe que cuida de nós, e que sabe que intervirá na nossa história, como interviu até agora. Nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa casa continuará servindo ao Senhor. Continuaremos dando graças ao pão que o Senhor nos dá. Continuaremos dependendo do Senhor diante do maligno. Continuaremos dependendo do Senhor para não cairmos em tentação. Continuaremos crendo que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Continuaremos pedindo que venha o Teu reino de forma definitiva. Continuaremos pedindo que a Sua vontade seja feita. Continuaremos pedindo, porque confiamos no Senhor. Deus abençoe, Senhor, abençoe esta igreja. Que o Senhor abençoe esta igreja. Que eles possam perceber tudo que o Senhor já fez até aqui. E que naquilo que já alcançaram, sejam gratos. Louvem ao Senhor por aquilo que já alcançaram. E continuem na esperança de que grandes coisas o Senhor ainda fará. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe você.